Cumprimento meus amados irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Estamos aqui para trazer uma palavra, Palavra onde o tema central trata-se de 3 servos indignos, onde a mentira vieram dominá-los. Trata-se de Geazim, Safira e Ananias. 3 pecados em comum. Vamos estar lendo aqui, por exemplo, disse Naamã: ser servido, tomar 2 talentos, estou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais, pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vens, Geazim? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Teu servo não foi a parte alguma. Respondeu ele. Porém, disse Eliseu: porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. O outro texto que nós vamos ler, a glória de Deus, encontra-se lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retiveste parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Levantou-se os jovens, cobriram os mancebos, os jovens cobriram o morto, e transportando-o para fora o sepultaram, e passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés do que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e morreu. A palavra de Deus, a qual nesse momento nós estamos pregando, nós sabemos que o pai da mentira é Satanás. Satanás, de muitas das vezes, ele usa de forma astuta. A palavra do Senhor vai dizer lá em Efésios 4:27, que o pai da mentira é Satanás. Satanás, muitas das vezes, ele arma o laço, e muitas das vezes as pessoas dão coração, dão lugar a Satanás. Satanás, Jesus falou sobre ele. Jesus falou lá em João, que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. O ladrão senão vem a matar, roubar e destruir. 3 servos indignos, encontra-se lá em 2 Reis, capítulo 5, a qual eu li, capítulo 5, versículo 24, 25 e 26 de 2 Reis, e também li lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Por que eu trouxe esses 3 exemplos? Safira, Ananias e Geazim. Porque a palavra de Deus vai dizer que o pai da mentira é Satanás. Satanás, a paz do Senhor. Satanás, ele tem de muitas das vezes, não tem nada a ver, isso não importa. Mas o que acontece? A palavra que eu trouxe agora, Patrícia, encontra-se lá em 2 Reis, capítulo
5, versículo 25, 26 e 27. E também trouxe lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, 3 servos indignos, chamado Safira, Ananias e Geazim. Geazim, ele não foi como o seu próprio Senhor, como Eliseu, que acompanhava, né, Elias, foi fiel ao seu Senhor. Geazim não, foi um servo indigno. Geazim viveu na companhia santificada de Eliseu, viu grandes sinais e milagres, porém não se converteu. Geazim viu grandes sinais e milagres andando com Eliseu, mas não se converteu. É o tipo de cristão, é o tipo de evangélico que ainda não se converteu. E pode saber que tem muitos dentro no meio de nós que ainda não se converteu, que precisa se converter. A palavra de Deus vai dizer que o joio está junto com o trigo. Jesus disse naquela parábola que o joio está junto com o trigo. Vai chegar um tempo que os anjos vão separar o joio do trigo. Geazim, ele cresceu os olhos ali, foi os olhos de Tandera, sendo que Naamã ofereceu, né, presente para Eliseu. E Eliseu não recebeu o presente. Repara-se que os servos de Deus, aqueles servos fiéis, autênticos, que têm compromisso, que andam com a presença do Espírito Santo, não fica recebendo o presente. Veja, Daniel também ofereceram presente para Daniel. Daniel também, ele não recebeu presente. Diga-se de passagem que muitos profetas na atualidade, eles têm recebido presente, eles têm se corrompido diante do que apresenta. Muitas vezes, até ali servindo, ele vem a receber presente. 3 servos indignos, Safira e Ananias. Geazim, Safira e Ananias. Geazim, a sua mente estava presa nas coisas terrenas, como a mulher de Ló. A mulher de Ló, eu estou conjecturando, a mulher de Ló, Deus fala para a mulher de Ló não olhar para trás, desobedecendo a Deus. A desobediência traz a morte. E não é diferente com Safira e Ananias, que mentiste não aos homens, mas mentiste a Deus. Né? Safira e Ananias, qual foi o pecado dos 3? A mentira. A mentira, por mais que ela seja pequenininha, mentira, é pecado do meu jeito. Né? Os mentirosos, a Bíblia vai dizer que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Geazim não se converteu. Geazim andou com Eliseu, mas não se converteu. Viu os milagres. E olha que é importante na palavra de Deus. E ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor, que é Eliseu. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vem, Geazim? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Aqui é o ponto do contexto da palavra. O teu servo não foi parte alguma. Olha o que Eliseu falou para Geazim, o zóio de Tandera. Geazim, zóio de Tandera. Muitos têm se corrompido. O dinheiro é o mal de todas as raízes. O dinheiro, muitos que tentam ficar ricos, o apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Timóteo, né, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, 9 e 10, que o dinheiro é a raiz de todos os males. Todos aqueles que tentam ficar ricos caem em tentação, esquecem do Senhor e abandonam o Senhor. Né? A sua mente estava presa nas coisas terrenas. Escandalizou Naamã e seus companheiros. Ele ainda incomodou, né, Naamã, no versículo 21 e 24, vamos ler? Então foi Geazim em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? E respondendo Naamã: tudo vai bem, meu senhor. Me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: ser servido, toma 2 talentos. Instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais. Pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa e despediu aqueles homens que se foram. Ainda importunou Naamã e o funcionário de Naamã. Assim, esse mau servo, que é Geazim, né, zóio de Tandera,
Aqui ele vai chegar para dizer para Eliseu que ele não foi parte alguma. Veja a resposta do profeta, o homem que é cheio do Espírito Santo, o homem que ali ele chamou ele de careca, ele ali veio a úlcera e matou aquele jovem. O profeta de Deus nesse tempo, o que ele falava cumpria, a palavra se cumpria, né? É interessante que esses profetas de antigamente, Eliseu, Elias, né? O que eles falavam acontecia. É impressionante, porque eles eram cheios do Espírito Santo, eram cheios da graça. A mentira nos leva para o inferno. A mentira, quem é mentiroso não vai herdar o reino dos céus. Safira, Ananias e Geazim, eles mentiram. Veja a mentira de Geazim. Respondeu ele, teu servo, não fui a parte alguma, no versículo 25. Porém ele lhe disse, porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Isso é muito forte. Era isso a ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência. Olha, além dele mentir, ele recebeu a maldição, trouxe maldição para si. A lepra que estava em Naamã, o profeta Eliseu falou assim, olha, a lepra que estava em Naamã, agora vai para ti, ainda foi para a descendência dele, futura. Além dele errar, ainda o pecado vai sofrer as consequências da geração futura de Geazim. Isso é muito triste. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência, para sempre. Então saiu de diante dele, leproso, branco como a neve. O pai da mentira é Satanás. Satanás, ele é o pai da mentira. Todos aqueles que dão lugar a Satanás, ao inimigo das nossas almas, o fim é triste. A mentira não faz parte do servo de Deus. A mentira não faz parte do cristão. Saiba de uma coisa. Vamos agora, possamos entender. Mentiu ao seu fiel Senhor, que era Eliseu, e cobriu o seu pecado. Além do mais, ele cobriu o pecado dele. Ele falou, não fui parte alguma, não. Ainda mentindo ainda. No versículo 25, né? Como eu falei aqui no versículo. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou a Eliseu, de onde vem Geazim? Respondeu ele, teu servo não foi parte alguma. Mas saiba de uma coisa, ele estava diante do homem, cheio do Espírito Santo, cheio da graça. E também Safira Ananias estava diante de Pedro. Ali Pedro já havia convertido. Pedro havia se convertido, Pedro estava cheio do Espírito Santo. Ali vai dizer que Ananias vendeu a herdade, né? E era para dar a totalidade. Ainda assim, se ele chegasse e falasse, não, Pedro, eu vendi por tanto, eu vou dar tanto. Mas não, ele chegou e falou assim, não, eu vendi por tanto, e falou outro preço. Aí vai falar assim, olha, você não mentiste a mim, mas mentiste a Deus. E ali ele expirou, conforme a palavra de Pedro, o apóstolo Pedro, conforme a palavra de Eliseu. Quer dizer, aí entrou a esposa dele, Safira, também. A mesma coisa, mentiu. A mentira não pega bem para o crente, a mentira não pega bem para o cristão. As consequências são drásticas para aqueles que mentem. Deus não agrada da mentira, aborrece o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saiba de uma coisa, nós que somos servos de Deus, não podemos ser coniventes com a mentira. A mentira é de Satanás, o pai da mentira. O ladrão só vem, senão vem a roubar, matar e destruir. Jesus não vem dar vida, vida em abundância. Escolha hoje a vida. Escolha Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. Você que está me ouvindo. Deus, ele não se agrada da mentira. Aleluia, glória a Deus. E para que nós possamos entender, Deus revelou sua hipocrisia. Versículo 26. Porém ele lhe disse, porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Porque Eliseu estava com o Espírito de Deus, Eliseu andava com Deus, Eliseu estava com tinha porção dobrada, porque ele pediu a Elias porção dobrada. Diz quando Eliseu morreu, até foi sepultado, diz que até o defunto estava lá, ressuscitou.
o homem de Deus, Eliseu, como diz aquela sunamita, ali vai o homem de Deus, assim é o servo de Deus, nós temos que dar testemunho, não importa o que vai acontecer, fala a verdade, ensina o seu filho a falar a verdade, a mentira tem consequências drásticas, dramáticas na vida do cristão, aleluia, glória a Deus, que nós possamos com essa mensagem refletir sobre o que foi pregado aqui nessa noite, para a glória de Deus nesse início de madrugada. A mentira, ela não combina com o cristão. Safira e Ananias, 3 servos indignos. O servo indigno, filhos das trevas. Geazim andava com Eliseu, o profeta, mas porém, embora andava com o profeta, mas ainda não havia se convertido. Assim são muitos que estão dentro da casa do Senhor. O julgamento vai começar pela casa de Deus. Saiba de uma coisa, e o juízo de Deus, a mão de Deus é pesada para se nós continuarmos no pecado, na mentira. Porque o pecado faz divisão entre Deus e nós. O pecado cria uma barreira. Saiba de uma coisa, Deus não se agrada do pecado. Vai dizer lá em Isaías que o pecado faz divisão, cria uma parede. As nossas orações não chegam ao Senhor, para que nós possamos, aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcança a misericórdia, assim diz a palavra do Senhor. O pecado, ele nos afasta de Deus. Deus não agrada do pecado, Ramatia. Deus não agrada do pecado. E o fim, observe bem, o fim de Geazim, ele ficou o quê? Leproso. Olha Miriam também ficou leprosa por ter inveja de Moisés. Todos aqueles que querem compactuar com o pecado, todos esses que querem compactuar com o pecado, o fim é triste. Olha o fim de Safira e Ananias. Olha o fim de Geazim, se encontra lá em 2 Reis, capítulo 5. Pode observar dentro da palavra que você possa refletir. Né? Os mentirosos, os perjuros, os prostitutos, os beberrões, não vão herdar o reino dos céus, diz a palavra do Senhor lá em Gálatas, diz também lá em Apocalipse, que os cães gulosos. Quantos falsos profetas estão aí, usando o nome de Deus, mercadejando a palavra, estão mercadejando a palavra, estão brincando com Deus, é o Geazim da vida, tem o Geazim da vida dentro da casa do Senhor. Geazim, Zóio de Tandera, o fim dele foi triste. Vamos ver qual foi o fim de Geazim? No versículo 7, portanto, a lepra de Naamã, dizendo o profeta Eliseu, falou assim, olha Geazim, portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e à tua descendência, para sempre, para sempre. Então saiu de diante dele, leproso, branco como a neve. Assim, nós possamos entender uma coisa, Deus quer nos encontrar imaculado, irrepreensíveis. Nós somos lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Quando nós temos a presença do Espírito, o pecado não pode mais habitar em nós. Que nós possamos entender essa palavra, essa mensagem, nessa noite. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, apresento, Senhor, a minha vida nessa noite, Senhor. Também apresento a vida daqueles que vão ver esse vídeo. Também apresento a Patrícia, meu Deus, a qual está acompanhando, Senhor, esta palavra. Meu Deus e meu Pai, que essa palavra venha nos ensinar, Senhor, porque o Senhor não agrada da mentira, Senhor. O Senhor não agrada da contenda. O Senhor não agrada do pecado, porque o pecado faz divisão entre o Senhor e nós. Cria uma parede entre o Senhor e nós, meu Deus e meu Pai. Saibamos de uma coisa, igreja. Deus não se agrada da mentira. O fim de Geazim, o fim de Safira e Ananias, a qual mentiste ao Espírito Santo, mentiste não aos homens, mas a Deus. Saiba de uma coisa, os olhos do Senhor estão em todo lugar, diz lá em Provérbios capítulo 15, versículo 3. Saiba que Deus, Ele é um Deus zeloso, Deus cumpre pela sua palavra. Carne e sangue não herdará o reino dos céus. Senhor, meu Deus e meu Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, aquele menor que seja o pecado, Senhor. Que nós possamos te confessar, Senhor. Eu confesso, eu sou o principal dos pecadores.
meu Deus e meu Pai. Senhor, que nós não venhamos copiar o exemplo desses 3 servos indignos, a qual o Senhor não honraram, ali Eliseu, Geazi não honrou Eliseu, também Safira e Ananias não honrou a igreja primitiva, ali Safira e Ananias não honrou ao teu nome que é santo, sagrado, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Eles não honraram o teu nome, Senhor, porque o pai da mentira é Satanás, porque o ladrão vem senão roubar, matar e destruir, mas não teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vem dar vida e abundância, Senhor. Nos livra, Senhor, da tentação, nos livra do mal, Senhor, nos livra dessa peste que está aí rondando, meu Deus, nos livra do espírito da morte, meu Deus e meu Pai. Nessa noite nós queremos te agradecer, meu Deus, por mais essa rica oportunidade. Nessa noite eu quero te agradecer, meu Deus e meu Pai, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus esteja dentro do meu ser, esteja dentro do coração de quem está ouvindo essa palavra. Vai de conta a Patrícia, vai abençoando a casa dela, Senhor. Eu sei para a glória do teu nome que na casa dela tem a marca do Cordeiro. É como ali na época dos egípcios, meu Deus, porque a casa que tinha a marca do Cordeiro, que já indicava o mesianíaco, Senhor. Decanta lá, baixei lá, machúria, decanta lá, baixévia. Oh, Espírito Santo, meu Deus e meu Pai, para que nós não venhamos, meu Deus, mentir com uma pequena mentira, para que nós saibamos que o Senhor é um Deus onipotente, o Senhor nos concede a graça, a misericórdia, o amor, Senhor, para que nós possamos retribuir sim a verdade, para que nós possamos falar a verdade, como aquela mulher samaritana falou para Jesus, Senhor, que nós possamos falar a verdade, como aquela mulher do fluxo de sangue, meu Deus, que foi ali e falou, sim, foi eu que te toquei, se ao menos tocar nas suas vestes eu ficarei curada. Diz que Jesus falou, quem me tocou? Ela falou assim, ela toda trêmula com medo, para que nós saibamos que o princípio da sabedoria é o temor e o tremor diante do Senhor, porque o Senhor é santo, o Senhor não agrada do pecado, o Senhor não agrada da mentira, meu Deus e meu Pai. Nós te adoramos nessa noite, Senhor, que o Senhor possa encontrar corações nessa noite, ó Espírito Santo, para que haja arrependimento, Senhor, nesse tempo difícil, porque os dias são maus, meu Deus e meu Pai, para que nós não aprendemos como exemplo desses 3 servos indignos, Geazi, Safira e Ananias, meu Deus. Infelizmente nós temos que aprender com o erro daqueles que vacilaram. Infelizmente, nós temos que aprender com o erro de Judas, meu Deus. Saiba, meu Deus, que nós possamos cada dia ser fiel ao teu nome, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. Se não fosse as tuas misericórdias, Senhor, nós já seríamos consumidos, meu Deus, por Satanás, o inimigo das nossas almas, meu Deus. No livro da fúria de Satanás, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te adoro, meu Deus, na beleza da tua santidade, que o Senhor possa receber, meu Deus e meu Pai, essa adoração. Eu ofereço, meu Deus, a minha vida a ti, Senhor Jesus. A minha vida é tua, Senhor. Obrigado por ter morrido na cruz no meu lugar, Senhor, meu Deus e meu Pai. Assim eu oro, em nome de Jesus, já agradecendo por essa riquíssima oportunidade. A paz do Senhor, minha irmã. Fica com Deus. Deus abençoe a senhora em Cristo Jesus. A paz do Senhor. Assim nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.